Vamos falar então das leituras que eu concluí ao longo do mês de novembro. Aproveitem para deixar aqui nos comentários o que vocês leram, eu sempre pego ótimas indicações com vocês. Vou começar com as minhas leituras que eu fiz através do Kindle. Ressuscitei o Kindle este mês. O primeiro livro que eu li aqui, eu finalizei pelo Kindle, foi o Amêndoas, que eu não vou pronunciar o nome, mas é um livro que a gente tem vídeo aqui no canal que eu fiz comentando, tá? Sobre essa obra. É um livro que me trouxe alguns desconfortos, assim, o intuito é fazer uma abordagem, falar de um personagem que tem alexithymia, só que logo no começo ele fala que ele não vai se prender às especificidades desse transtorno, só que mesmo assim ele traz ao longo do livro diversas incongruências. Eu acho que o próprio personagem, que tem o princípio de não sentir as coisas, que é uma premissa equivocada, né, do transtorno, mas tudo bem, ele começa a sentir coisas ao longo do livro. Eu vejo como muito problemático a gente colocar esse livro como o personagem principal se tornando amigo de um abusador. Não acho que é uma mensagem adequada para se passar através de uma obra dessa forma. A própria sinopse, ela é muito distante do que o livro entrega, então eu acho que é muito fácil você ir por essa onda de leituras coreanas, de cura que tá tendo, e você colocar esse livro no mesmo pacote, porque não é. Tá? E é um livro que me trouxe alguns desconfortos, é uma leitura fluida, porque os contemporâneos normalmente são fluidos, né? Eu quero ler outros livros coreanos para entender se essa fluidez ela vem da escrita coreana, que é uma fluidez no sentido de uma escrita um pouco mais direta, sabe? Não tem muito enrolo. Mas eu queria saber então se isso é deste livro ou se é de outros livros coreanos também. Fiquei interessada em descobrir. O link estará aqui para esse vídeo. E daí eu li um outro livro no Kindle também, O Bom Dia Tristeza, da Françoise, ou Françoise, não sei, Sagan. Ela é uma escritora francesa, que ela escreveu esse livro com 18 anos, que é O Bom Dia Tristeza. E nesse livro aqui a gente vai ter uma personagem no final ali da sua adolescência. Ela passou muitos anos dentro de um internato, ela perdeu a mãe dela muito nova, passou anos no internato, e quando sai desse internato, ela vai encontrar o pai que ela não teve uma grande relação, só que quando ela sai desse internato, eles se aproximam e desenvolvem uma relação de muita proximidade, cumplicidade, até um pouco demais, porque esse pai leva ela para as baladas com ele tem uma vida ali noturna muito ativa e ela acompanha ele, então para ela é comum ver ele saindo com diversas mulheres e ela sempre foi muito cúmplice dele nesse sentido. Eles estão passando então umas férias de verão em uma praia e estão também com uma namorada, né, do pai dela nesse lugar. Ela não se dá super bem com essa namorada, mas é aquela relação assim que você não me incomoda, não me incomodo, e entra daí uma outra personagem que é tida como uma pessoa que apadrinhou, ou amadrinhou a nossa personagem principal, e ela entra nesse cosmos ali e acaba se envolvendo romanticamente com o pai dela também, e a nossa personagem principal, ela não vai gostar nada disso, e ela, do alto da sua inteligência, vai macumunar ali para separar eles, até que tudo vai ter um final muito, muito trágico. Esse livro, ele me lembrou um pouco a escrita da Helena Ferrante, e eu gosto da escrita da Helena Ferrante, mas eu não gostei do livro, eu não gostei das saídas que teve. Eu acho que o final, assim, um final que tem o propósito de chocar muito as pessoas, e que daí pra mim o livro tá tentando se sustentar no plot, e eu pessoalmente não gosto disso, até porque não tem um bom desenvolvimento das personagens. Me lembra a escrita de Helena Ferrante, mas me lembra principalmente a vida mentirosa dos adultos dela, que é o livro que eu não gosto da Helena Ferrante. Então eu acho que ele acaba não entregando um bom desenvolvimento dos personagens, das suas motivações, ou até mesmo, né, após do final, o ato final, né, que acontece uma transformação, né, o que aquilo impactou na vida dos personagens. Então é um livro que deixou a desejar. Mas vamos para os livros físicos. Eu terminei o volume 2 do Continente, do Tempo e o Vento, da Érico Veríssimo.
E eu preciso confessar, gente, que eu sei que tem pessoas que amam e são apaixonadas por esse livro. Eu, infelizmente, acabei não gostando tanto. Não é que eu não desgostei do livro, eu gostei, mas não é um livro assim que estou ansiosa para continuar, não é um livro que me arrebatou, como eu vejo com tantas outras pessoas, né? Sim, é uma escrita belíssima, eu acho que o Érico Veríssimo faz uma história muito bem amarrada, são personagens que têm profundidade, têm desenvolvimento. Eu tava até conversando com a Nicole e ela falou que é um livro que não é para você lendo aos poucos, é um livro para você realmente mergulhar nele, fazer uma leitura numa toada só, né? Só que eu não tive essa vontade desde o volume 1. Então, eu preciso admitir isso. E às vezes eu fico, gente, numa negociação interna, assim, de é que eu não tava num bom momento. Ou, eu tava com muitas leituras em andamento, esse livro daí acabou sendo prejudicado. Mas, na verdade mesmo, se eu for sincera comigo mesma, eu não curti o livro, sabe? Ele não me pegou, eu não me cativei pela história, pelos problemas, não funcionou pra mim. É um livro ruim? Não, gente, muito pelo contrário. É um livro que eu tava muito ansiosa pra ler, eu achei que eu ia amar pelo tudo que eu já ouvi falar dele, mas acabou não acontecendo. E tá tudo bem. É um livro que eu gostei de ter passado pela experiência de ter lido ele, mas eu não vou vir aqui falar pra vocês que eu amei, porque eu não estaria sendo fidedigna com a minha experiência nem com vocês. Eu li A Crônica de uma Morte Anunciada, a Nicole me chamou pra ler este livro e, gente, é o jeitinho do Gabo, não tem como dizer outra coisa, sabe? É um livro muito redondo, é um livro que tem essa perspectiva de vai e volta que a gente encontra em 100 Anos de Solidão. Aqui nós teremos uma crônica de uma morte anunciada, então é um homem que desde a primeira página a gente sabe que vai morrer. E ele é ameaçado, né? E não só ameaçado de morte, ele é realmente assassinado por 2 homens que estão tentando recuperar a honra de um outro personagem, matando o nosso personagem principal aqui. E eles anunciam para todo mundo que ele irá morrer. É um livro muito interessante porque a gente pode perceber quantas pessoas poderiam ter evitado essa morte. E é muito interessante pensar a nossa responsabilidade, o nosso papel perante a sociedade, perante a preservação da integridade do outro. Eu acho que esse é um livro que me suscitou muito isso, porque todo mundo poderia ter feito alguma coisa diferente, até mesmo o próprio assassinado poderia ter feito coisas diferentes para que essa tragédia não tivesse acontecido, mas ao mesmo tempo é uma série de coincidências que acontecem para que isso daqui aconteça. Então, eu até acabei me lembrando da Insustentável Leveza do Ser, porque lá o Kundera fala, né? Na verdade, o Thomas fala que quantas coincidências são necessárias para surgir, para que nasça o amor, e é aqui quantas coincidências são necessárias para que uma morte aconteça. É um livro que no começo ele não estava me pegando muito, ele vai trocando de perspectiva de personagem para personagem que faz parte desse povoado e que fica sabendo da notícia de que o nosso personagem vai morrer aqui. Então ele ficou um pouco cansativo, mas quando a morte de fato acontece em diante, o livro cresce muito para mim. Gostei muito dele, é um livro que com certeza irei reler. Vamos continuar em Gabo aqui, então. Eu terminei a releitura dos 100 Anos de Solidão, que a gente fez na Biblioteca Secreta. O Tempo e o Vento também foi uma leitura da Biblioteca Secreta. Lembrando que para participar dessas leituras basta se tornar membro aqui do canal a partir do nível 2. E, gente, esse livro novamente acabou comigo. O final dele, o último capítulo, eu acho que é um dos capítulos mais bonitos que eu já li na literatura. É um capítulo que eu com certeza eu vou reler ele em outros momentos da minha vida, não o livro todo, mas esse capítulo em si. Eu não canso de falar sobre ele, eu acho que eu preciso fazer um vídeo sobre ele aqui pro canal, porque eu já fiz a leitura, fiquei extremamente entregue à releitura, eu fiquei mais ainda, então acho que eu poderia fazer um vídeo exclusivo aqui pra vocês, se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários, mas eu amo essa família, os Buendia. Se você não sabe, né, do que se trata os 100 Anos de Solidão, aqui a gente vai ter a formação de Macondo, que é um povoado
através da vinda de uma família, os Buendia e outras pessoas também, e a gente vai acompanhar 100 anos dessa família. Então todas as gerações que vão vir, são 7 gerações ao todo, que vão vir a partir da primeira, e nós perceberemos que o fio condutor de todas essas relações é a solidão. É um livro incrível, gente, sério, eu terminei assim um livro aos prantos novamente. Eu estou lendo A Cotar, como vocês bem sabem, né? Neste mês eu li 2 volumes da série. Eu li O Corte de Névoa e Fúria, que é o 2º volume. Neste volume aqui a gente vai ter a desconstrução de todas as relações que a autora fez no primeiro livro. Então toda aquela perspectiva romântica que a gente tinha no primeiro livro, aqui ela vai desconstrói todo esse universo, e aqui a Feyre, que é a nossa personagem principal, vai desenvolver um relacionamento amoroso por um outro personagem que vai protegê-la a partir de uma relação que ela teve com um outro personagem aqui que foi abusivo com ela, e ela tava numa relação ali bem tóxica. Então, esse livro aqui vai ser falando desse 2º romance que ela teve, porque no primeiro livro é o primeiro romance. E aqui, daí, no 3º volume, O Corte de Asas e Ruína, a gente vai ter a grande guerra que vai acontecer em Prythian, que vai definir ali o que vai acontecer com os seres feéricos e com os humanos. Eu não sei por que a minha edição, cada uma veio com uma capa diferente, porque quando eu comprei na Amazon, ele tava tudo com a mesma capa. Eu já terminei o 4º, que é o mais curtinho, que é o Corte de Gelo e alguma coisa. Eu tô pensando ainda como que eu vou trazer o vídeo desses livros para cá. Daí com isso vai faltar só o 4º volume, que é o Corte de Chamas Prateadas. Não sei. Mas para finalizar este vídeo daqui, e como eu tenho falado que eu estou lendo bastante não ficção, o não ficção do mês foi Um Crime da Solidão, reflexões sobre o suicídio do Andrew Salomon. A gente tem um vídeo já sobre esse livro aqui no canal, tá? Vai estar aqui o link para vocês. E eu confesso que é um livro que me ajudou, talvez, a organizar algumas ideias que eu tenho a respeito do tema. Então, e é um livro que eu queria ler porque ele é mais curto, e eu estava interessada, na verdade, no Demônio do Meio-Dia, que é o livro que o Andrew Salomon ele vai falar da depressão como um todo, ele vai falar da sua própria depressão. Só que é um livro que é um pouco mais caro, então eu queria começar por um menor, que fosse um pouco mais em conta, mas eu gostei bastante da escrita dele. O vídeo também vai estar aqui no card. E essas foram as 8 leituras que eu fiz ao longo do mês de novembro. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você assistiu até aqui, meu muito obrigada. Agradeço como sempre os membros da Biblioteca Secreta, e eu te espero no próximo vídeo aqui do canal.